E agora vamos entender melhor sobre a distribuição de probabilidades dos retornos, que são exatamente aqueles que podem trazer as perdas, as situações adversas que nós queremos entender que tamanho podem ter no nosso negócio. Então, para entendermos melhor, vamos buscar um pouco de estatística agora para trazer esses fundamentos. Bem, é importante ressaltarmos que, quando falamos da distribuição dos preços, eles seguem o que chamamos de uma distribuição log normal, que começa no zero e é sempre positivo. Porque, a princípio, preços são sempre positivos, são números maiores do que zero. Tivemos apenas uma única situação na história em que os preços do primeiro futuro de petróleo chegaram a ficar negativos num contexto super singular. Quando nos depararmos com ele em séries históricas que estamos modelando, essa é a única situação em que nós excluiremos a observação, preços negativos. Fora isso, pode ser um preço bem diferente da média, pode ser o que algumas vezes chamamos de outlier, a gente, via de regra, não exclui. Por quê? Porque é exatamente essa variação, essa dispersão do preço que nós queremos medir. E, para entender melhor essa dispersão, o que nós fazemos, então, é transformar os preços em retornos, em variações desses preços. Porque os retornos, sim, eles seguem uma distribuição normal, ou seja, uma distribuição que tende a ser centralizada em torno da sua média. Bem, normalmente, quando pensamos em retornos e suas respectivas variações, em geral, nós pensamos em uma média igual a zero. E, em relação a essa média igual a zero, então, nós buscamos aquelas situações que são as variações negativas, que são as perdas. Pensando que estamos ativos ou comprados, né, as situações, então, em que nós podemos ter uma alta de preço que faz com que o nosso custo aumente. É importante ressaltar que nós também podemos estar vendidos ou podemos ter uma situação a receber em que a variação negativa, a variação adversa e a perda para nós é uma queda no preço. Então, é importante ressaltar aqui que, quando falamos de variações negativas, elas podem ser eventualmente alta ou baixas de preço, dependendo de nós estarmos ativos ou passivos, comprados ou vendidos naquele fator de risco, naquela posição ou eventualmente naquele derivativo. Mas, feito então esse disclaimer aqui, pensamos em variações negativas, em situações de perdas. E o que o nosso modelo de VAR, as nossas métricas de risco normalmente buscam retratar, é o tamanho desta perda potencial. Vale ressaltar, então, que esta perda pode estar próxima da média, que nesse caso aqui a gente assume como sendo igual a zero, e em séries históricas mais longas tende a ser igual a zero, e ela pode estar bastante distante dessa média. Ela pode estar aqui nessa extremidade que a gente costuma chamar de cauda da distribuição normal. Essa cauda, em algumas situações, ela pode ganhar uma frequência importante. E aí, muitas vezes, ela ganha o nome de caudas grossas, o que significa que tem bastante frequência, que tem muitas situações de perdas importantes que estão acontecendo naquele fator de risco, naquele ativo, naquele passivo que nós estamos mensurando. Isso é preocupante, porque talvez, inclusive, enseje um processo mais intenso de gestão de risco e busca por hedge. Mas, quanto mais próximo de uma média igual a zero estiverem as suas perdas, menor é a dispersão, menor é a variação e também tende a ser menor o risco associado à sua exposição. Quando mensuramos o VAR, normalmente nós trazemos aqui o número de desvios padrão em torno da média que vamos usar na nossa estatística. E normalmente usamos níveis que são 1,65 desvios em torno da média, quando queremos
95% de confiança na nossa estatística. Ou seja, 5% das vezes nós podemos perder ainda mais do que este VAR que estamos estimando. E, muitas vezes também, usamos 2,33 desvios em torno da média, que aí nos traz um nível de 99% de confiança. Ou seja, 1% das vezes podemos perder ainda mais do que o estimado. Muitas vezes aqui há um belo debate sobre o que usar, 95 ou 99% de confiança. E aí eu já te digo que essa decisão depende de qual é o seu propósito com essa métrica. Instituições financeiras que levam essas medidas de risco inovadas e medidas similares muito a sério, inclusive para fins regulatórios, inclusive para acompanhamento de enquadramento em níveis de Basileia, que são um limite do quanto os bancos podem tomar de risco em função do quanto possuem de patrimônio líquido, esses que realmente não podem extrapolar os limites de risco, normalmente calculam o seu VAR com 99% de confiança. Por quê? Porque não querem correr o risco de subestimar perdas potenciais. Em algumas empresas não financeiras, nós vemos o uso do VAR apenas como uma métrica de acompanhamento, como mais um indicador da área financeira ou da área de tesouraria ou inclusive de gestão de risco. E aí, por vezes, encontramos, então, este VAR calculado com 95% de confiança. Mas o mais comum é que ele seja atrelado a um nível de 99% de confiança e isso, consequentemente, acaba aumentando o VAR a ser reportado justamente para diminuir a chance de subestimarmos este número.